Cláudia Moia, mais uma vez aqui, direto da cafeteria Coffee Art, com o programa Café com Cláudia Moia, pela TV das Artes, entrevistando empreendedoras de sucesso, com histórias de superação, para que também seja uma forma de agregar na sua vida. E hoje nós temos aqui uma mulher maravilhosa, inspiradora, que ela trabalha com terapias, vários tipos de terapias, e nós vamos conhecer um pouquinho desse trabalho maravilhoso, que é a Mônica de Jesus. Obrigada a todos, a você, Cláudia, pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui nesse lugar tão gostoso. Muito parabéns para você pelo seu empreendedorismo. Obrigada por você ter aceitado o meu convite e de poder estar aqui um pouquinho hoje, partilhando conosco, né, do seu conhecimento e a maneira com que você hoje se propõe, né, a agregar na vida das outras pessoas com todo esse conhecimento vasto que você teve. Isso. Entendendo do empreendedorismo, né? Porque eu comecei lá com 14 anos, quando encontro uma jovem de 13, 14 anos empreendendo, eu falo, nossa, eu era assim, né? A sonhadora, né? A que tinha energia, que tinha ação para fazer. E ter conhecido, e a gente comenta muito sobre isso, ter conhecido o câncer foi uma oportunidade de dar essa virada na vida. E hoje, como terapeuta, proporcionar às pessoas, né, essa consciência de que a vida é um todo, né? É a minha parte emocional, meu raciocínio, os meus pensamentos e as minhas ações. Né? Não adianta a gente só pensar e não fazer, ou só estar fazendo e não estar pensando sobre aquilo, e nem percebendo os nossos sentimentos sobre aquilo. Né? Eu acho que essa tríade é a tríade do sucesso para a humanidade. Pelo menos é o meu pensar sobre isso. Né? Hoje você inspira outras mulheres que passa pelos problemas que você passou. Mas eu queria saber lá da Mônica, empreendedora aos 14 anos de idade, como é que foi isso que aconteceu, Mônica? Por que você teve que começar a empreender tão cedo? Ou foi uma vontade, um desejo do seu coração? Você sentia a vontade ou a necessidade? O que foi que te levou a empreender tão jovem? Eu falo que hoje eu entendo muito bem porque meu sobrenome foi de Jesus, né? Com um pai que não me reconheceu, com uma família de irmãos muito mais velhos do que eu, não me identificando ali naquele meu sistema familiar. Eu passei situações com a minha mãe que ganhava 1/4 de salário mínimo, que teve que sair de um casamento muito sofrido, fugindo para não morrer. Eu queria um emprego para ajudar minha mãe, só que quem ia empregar uma menina de 9, 10, 11 anos? Né? Então a minha mãe foi me ensinando o que ela sabia, que era ser dona de casa, então, faxinar, arrumar uma coisa. E aí as pessoas olhavam e falavam, nossa, você é tão bonita, vai estudar. E eu queria muito estudar. E eu tinha que ter dinheiro para estudar. E aí eu ia vendendo numa loja, vendendo aqui, trabalhando ali para alguém, fazendo uma unha. E aí uma sobrinha, que também passava uma história muito parecida com a minha, falou, tia, vamos unir e fazer o nosso negócio? E eu falei, tá, eu sei isso aqui, era o que eu sabia, fazer unha, fazer touca, bobs, ensinar as pessoas o alfabeto, era o que a gente tinha na hora. E a gente em casa começou a chamar as amigas. Antigamente tinha festa americana, no Rio de Janeiro pelo menos. Cada final de semana era na casa de um amigo. E a gente falava assim, você quer fazer sobrancelha, quer isso, quer aquilo, quer pintar... Ah, vem cá, a gente cobrava um valorzinho e aí a gente começava a agregar, ó, o empreendedorismo, a entusiasmar as pessoas a fazerem mais festas americanas. Olha. Porque ali a gente tinha mais gente querendo se arrumar, fazer unha, fazer isso. E a gente foi vendo que estava dando certo. Nesse tempo eu fui querer fazer administração, né, querer aprender mais sobre empresa. E aí elas me convidavam a participar ali, aprender também de como contratar uma pessoa se eu não sabia cortar um cabelo. E eu fui aprender cabelo, maquiagem, anamnese de fibra capilar para poder ver química. Então todo o processo no empreendedorismo de salão de beleza eu participei. Porque tinha uma guerra dentro de mim, que era a exclusão. Na minha época, salão de beleza agregava quem? Mulheres separadas, por isso que minha mãe fazia um cabelo, uma unha em casa. Porque na época ser etiquetada, divorciada era excluído da sociedade, mais que a sociedade carioca.
Eu não tinha sobrenome do meu pai, então eu era excluída da sociedade. Então ninguém me dava emprego. Era sempre o que sobrava, aquele emprego de férias. Trabalhei em várias coisas, mas cobrindo alguém, não era meu. Eu falava, não, eu quero ter alguma coisa minha. E aí com 14 anos a gente começou a comprar produtos e colocar lá. A gente foi vendo que estava dando certo e a gente queria aprender mais, até a gente brigar por uma sociedade que reconhecesse a profissão. E a gente começou o Sebrae na época, a gente ia em reunião de Sebrae, falar sobre a profissão que tinha que ser reconhecida. Jovens, né? Aí fui para a faculdade fazer ciência da economia política para debater sobre economia. Aí fiz administração de empresa para saber fazer aquilo um negócio, para ter agenda, para ter produtos de prateleira, para fazer parceria, para falar, ó, salão precisa ter o produto exclusivo de salão. O cliente não pode comprar na farmácia o salão. A gente tem que ter essa exclusividade. A gente brigava por isso, para colocar uniforme. Então foi uma época assim que não era só ter o salão, não era só ter o dinheiro, era uma causa. Era muito mais. Era aquela dor da minha mãe de ser uma analfabeta, excluída da sociedade, sofrendo ali o abuso de um marido, né, que era muito cruel, porque tinha condições financeiras. Então ele era o senhor de tudo e ela era nada. E eu olhava para minha mãe, lógico, queria tomar conta daquela situação, né? Tomei o lugar do meu pai. Hoje eu entendo que não é a melhor coisa a ser feita, né? Mas tomei o lugar do meu pai ali e fui brigar pela minha mãe para dar uma condição de sobrevivência para minha mãe. E isso abriu vaga para várias pessoas trabalharem, ensinei muita gente sobre a profissão. Já gerou emprego? Muitos. Eu vendi o meu salão pelo dobro do valor do mercado. E ele existe até hoje no Rio de Janeiro, né? Então ficou bem alicerçado ali. E você saiu do Rio de Janeiro há quanto tempo? Tem 10 anos que eu saí do Rio de Janeiro. E está gostando de estar aqui em São Paulo? São Paulo, eu digo que São Paulo é muito a minha cara, assim, né? Que é uma cidade muito comprometida com estudo, né? Com conhecimento, com network, com parceria. É muito a minha cara. Né? E quando o carioca, a gente estava até falando isso nos bastidores, com o carioca, aquela coisa do carioca não querer nada muito sério. E como eu sempre tive que batalhar muito por aquilo que eu queria, eu não conseguia entrar naquele arquétipo do carioca, né? Vamos pra praia, vamos... Trabalhava de domingo a domingo. Segunda-feira a gente resolve. Não tinha isso. Né? E aí eu não me sentia também parte daquele lugar. Quando eu vim para São Paulo, eu comecei a me sentir parte de São Paulo. Olha que legal. Eu falei, nossa, aqui é a minha cara, eu posso trabalhar sábado, domingo, ninguém vai criticar. Posso trabalhar feriado, ninguém vai criticar, tá tudo certo, adorei. Tudo certo. A sua característica de empreendedora e trabalhadora tem muito a ver com essa dinâmica de São Paulo mesmo, que é uma cidade que não para nunca. Nunca. É dia e noite, assim. E quando eu vim para São Paulo, eu vim para trabalhar com empreendedorismo no coach. A gente veio com uma escola que queria desenvolver a pós-graduação no coach, porque coach ainda estava em alta. Perceba, eu sempre vou pegando as coisas no início, né? Salões de beleza no início, aí depois deixou de ser desafio. O desafio agora era a minha saúde era importante. E aí eu fui para a parte de conhecimento, de inteligência emocional, fiz psicologia, psicanálise, aí fui entendendo que aquilo era muito mais que ter, agora era ser. E aí aquilo fez todo sentido para mim. E aí conheci o coach. Eu falei, legal, a gente trata do passado, mas vai fazer o que daqui para frente? Eu sempre soube ser a cabeleireira, a dona do salão, a empresária, a empreendedora no ramo de beleza. Mas o que tem além disso? Né? Eu tenho que me adaptar. E o coach me ajudou muito nessa estratégia de olhar para frente. E aí eu comecei a ajudar pessoas, fazendo as imersões, trazendo esse conhecimento, adaptando as pessoas de um novo mercado. Essa empreendedora nata, né, estava ali ainda dentro de mim. Eu não podia ser só a terapeuta, né? Não era só trabalhar a psicossomática. Era muito mais. Aí fui para os livros, fazer participação em eventos, em faculdade, na associação comercial.
E aí entra de novo o empreendedorismo na veia, né? Como que a gente pode melhorar? Porque eu via muito colega na faculdade de psicologia falar assim, isso não dá dinheiro. Ah, ser terapeuta é muito difícil, as pessoas não valorizam, elas não querem, nem igual médico, né? O médico, a pessoa sabe que depende da vida dela, e dali ela paga quanto que for necessário, uma consulta. Agora, a terapia, eu vou ali no bar, né? Eu troco uma conversa com amigos, terapia está em dia, né? Confundem terapia com lazer. Não entendem que tem uma técnica, que tem todo um exercício, um conhecimento para praticar, para encontrar esse inconsciente, essa força interna para fazer as pazes, para lidar com as dificuldades aqui fora. As pessoas querem de fora, né? É aquela coisa do imediatismo, né? Aquelas coisas para ontem, quero resolver para ontem. E às vezes, até uma cura mesmo, como você está falando, física, ela parte do emocional. Total. Né? Porque às vezes alguma coisa que você passou na infância te bloqueia. Você pode até tomar remédios e você não consegue ter aquele avanço que você precisa. Nossa. Né? Para desenvolver. É aquela história, se eu soubesse disso antes, né? Isso. É horrível falar isso, mas é um fato. Se eu tivesse o conhecimento de tudo da história e tivesse feito diferente, lógico que eu tinha economizado muito tempo. E aí por isso que hoje a gente ensina pessoas que, olha, as pessoas não precisam passar por tudo que eu passei, né? Elas não precisam ter essa jornada, elas podem simplificar e é daqui para frente fazer melhor. Então, para isso que a gente tem a nossa história, para facilitar outras, né? Essa é a grande corrente do bem que a gente fala, né? Isso que eu falo que são portas. Tem pessoas que são portas abertas que facilitam a nossa vida, a nossa caminhada aqui. Exato. Né? E você, Mônica, quando você se viu, quando você se deparou com esse diagnóstico do câncer, como você se sentiu naquela época? Como foi para você isso? Para mim foi impactante porque na história da minha família, muitas pessoas morriam com câncer. Então já tinha perdido avô, avó, tio. E aí era associação de morte. As pessoas nem falavam câncer, né? Falavam aquela doença. Aquela doença, meu Deus! Então quando eu avisava para alguém da minha família, do meu meio, já me olhavam assim como se eu estivesse no caixão. E aí aquilo doía muito, a ponto de eu não querer falar mais pra ninguém. Falava, eu não vou avisar isso pra ninguém mais. Porque a dor é maior do que a doença. Sim, eu falei, pronto, já tô condenada, né? Já me colocaram no caixão, acabou. E eu fui organizando a vida para que no meu fim já tivesse tudo organizado. Aí a minha cabeça racional, né? Gerente de banco, tudo. Eu questionei com o médico, data para cirurgia, para tratamento, porque eu tinha que organizar tudo, tinha que estar no controle. Até na hora da morte, tudo tinha que estar no controle, né? Mas o meu lado emocional questionava com Deus. Era, aqui tudo bem, eu estou no controle, mas aqui dentro não está nada no controle. E por que, Deus? Por que comigo? Eu nunca matei, não roubei, sou legal com as pessoas, estou em emprego para todo mundo, sou justa, não atraso com ninguém. Por que isso está acontecendo comigo? Com tanta gente, a gente começa, né? Tanta gente aí no mundo mal. Aí a gente começa aqueles diálogos, né, de conflito. E aí eu fui aprendendo na minha dor, que não tem nada a ver com o outro. Era meu aprendizado. E tinha um pra quê. O pra quê era importante, não o porquê. O porquê foi, passou. Eu não posso mudar a essência da minha mãe, do meu pai, dos meus antepassados. Eu não posso mudar a sociedade, mas eu posso mudar a mim. A forma que eu vejo, a forma que eu escuto as coisas, a forma que eu falo sobre aquilo, eu posso mudar. Aí eu deixei de aquela doença para falar o câncer. O câncer acontece. E comecei a conhecer pessoas que sobreviviam, que tinham uma história pós-câncer. Eu falei, opa, tem mais gente aqui que... Aí eu comecei a buscar referências, que é o que a gente precisa na vida. Não é só referência do empreendedorismo, né? Referência de vida. E essas referências eu comecei a entender o caminho que elas faziam. Eu falei, opa, tem um caminho.
Aí esse caminho eu comecei a também querer seguir, mesmo não ter referência na minha família de psicólogos, de terapeutas. Era muito questionado, né? Porque a igreja evangélica questionava muito o terapeuta no passado. E aí eu fui contramão de tudo que eu tinha recebido como herança familiar para fazer um caminho totalmente diferente. Às vezes até o porquê está aí na resposta, né? É ensinar o caminho, né? E hoje eu ser uma referência também, né? Tantos clientes já viram para mim e falam, nossa amor, é antes de você e depois de você a minha vida. Olha a chave aqui, olha o quanto virou, olha a minha vida agora. Se me falassem isso um ano atrás, eu não ia acreditar que eu estaria fazendo isso agora, assim, desse jeito. Exatamente. E tudo é o quê? A capacidade mental, Mônica, nisso? Eu digo que é a nossa inteligência emocional. As pessoas falam de inteligência artificial hoje em dia, né? Está muito em alta, a inteligência artificial fica até preso nessa inteligência artificial. Falam muito de emoções, mas não falam de inteligência emocional, que é o grande segredo do ser humano. Alinhar a sua inteligência racional e a sua inteligência emocional para ter o famoso equilíbrio. Eu olhar para a situação, não fugir dela, porque quando você é só racional, você dispensa a emoção, né? Fica aí, emoção, sou razão, sou uma pedra aqui. E lá dentro está matando, né? A doença está gritando. Por quê? A doença é um reflexo da alma. São as emoções que estão sendo ignoradas. Quando a gente começa a entender que tem uma alma, que você sente, e que você tem que olhar para aquilo e agora tem que raciocinar sobre aquilo, a doença fica ali. Insistindo, oi, ó, tô aqui, eu existo, olha para dentro, vem aqui dentro, é aqui dentro que está a solução. Né? Tanto que o próprio Jesus fala isso, né? Não é o que está fora para dentro que vai contaminar, mas é o que sai de dentro para fora. Então Jesus já falava isso pra gente, falava, olha para dentro, vê o que você tem dentro para não contaminar o mundo, né? Que você tem dentro possa ser bênção. Né? Ele falou que a gente ia fazer obras muito maiores do que ele, que são essas obras. E eu comecei a refletir sobre isso. O que eu tenho de melhor dentro de mim? Né? O câncer ele só veio mostrar o que eu tenho de melhor, essa força de querer fazer, de ajudar as pessoas, de querer empreender. Agora eu vou empreender na emoção. E aí eu fui melhorando a cada passo, 5 anos de tratamento, né? Quem passa pelo tratamento sabe que não é fácil. É verdade. Né? Tem hora que você fala assim, para que a vida, né? Não dá. Então aqueles 5 anos foi estudar, aprimorar, entender na minha própria existência que era possível. Que o exame muda, que tudo muda. E quando você recebeu esse exame que você esperava? Olha, a cada passo era um desafio, né? Porque a jornada, né? Eu falo muito da jornada do herói, né? A jornada era pancada, ó, mais um nódulo, ó, talvez tenha que voltar para o centro cirúrgico, ó, isso aqui não está respondendo. Eu falo, meu Deus, e agora? E eu vou persistir, eu vou acreditar. E aí quando veio o primeiro exame, falou assim, olha, você tem que repetir o exame que eu acho que deu errado. Aí eu fui para outro laboratório. Por que você está aqui? Ah, não. Traz os exames anteriores para a gente ver. Falei, o negócio a coisa está começando a acontecer. E aí eu fiz uns 5 laboratórios diferentes, fui a 5 médicos diferentes, e aí eu comecei a usar, e é como se nada estivesse acontecendo. Como se fosse a primeira consulta. Você está fazendo aqui? Tá bem. Você está com a saúde de menina de 17 anos. Olha. Eu falei, agora sim, agora eu posso replicar isso para as pessoas. Agora eu posso levar essas boas novas. Linda. E aí me fez muito sentido falar que quando a gente veste as vestes novas, né, em Cristo. Eu falei, nossa, é isso. É isso, as vestes novas. Não é eu estar vestida mais do meu passado. É olhar daqui para frente. É saber que faço nova todas as coisas. Não, isso é muito real. É muito real. Para mim fez total sentido.
E aí eu mudei mesmo, mudei de cidade, mudei de trabalho, mudei tudo. Aí você procurou se aprimorar ainda mais dentro da terapia, né? Aí eu falei, eu tô no caminho certo, né? Porque antes eu fazia para quem? Fazia para minha mãe, fazia para um reconhecimento de família, fazia para eles. Então, e eu? Quem era eu ali? Ninguém. Então, já que você não é ninguém, para que você está nessa terra? Verdade. Você não está sendo vista, não tem essência, não tem energia, não tem vida ali. E aí quando eu assumi as rédeas da minha vida, eu falei, opa, eu tô Agora aqui, você começou vida. a florir. Aí eu comecei a entender o que eu gostaria mesmo, o que eu gosto de fazer, as pessoas que eu gosto de estar, o assunto que eu quero falar. E aí as coisas vão acontecendo, que é a famosa sinergia, né? Você entra em conexão com as pessoas. E as pessoas vão aparecendo. Não é que a Cláudia na minha frente. Verdade. Né? Como? Se eu estivesse lá no Rio de Janeiro, no salão de ver, como que a Cláudia ia me conhecer? Como que você ia me conhecer? É verdade. E outra, como tantas pessoas que você já impactou na vida iriam estar, vamos dizer, contando a história hoje. Não. Então tudo há um propósito, né? Tudo tem um propósito. A Bíblia mesmo diz que nenhuma folha da árvore cai sem a permissão de Deus, porque tudo é permitido, porque tudo tem um propósito. E foi em meio a uma dificuldade, a uma intercorrência na sua vida, que você descobriu o seu verdadeiro propósito. Exato. Eu acho que o nome do jogo é perseverança, né? Quando a gente começa a entender quem a gente é e para que a gente não pode desacreditar nisso. Porque a gente vem de algo muito maior que só aquele pai, aquela mãe, que é um ser humano, com defeitos, com qualidades, com limitações, que eles permitem uma vida. A partir do amor dessas duas pessoas eu surgi. E eu já tenho que ser grata por isso. Só por isso. Não importa. Tem gente que fala assim, amor, você não conhece a minha mãe, você não conhece o meu pai, você não... às vezes nem a pessoa conhece. Eu falei, não importa se você conheceu, se não conheceu, se você conhece e não gosta do que eles falam, não importa. Só o fato desse homem e dessa mulher ter se unido, eles criarem essa fórmula mágica da sua existência, você já tem que ser grato. Tem gente que fala, nossa, mas e o seu pai? O meu pai faleceu. E no momento que ele faleceu, ele já sabia das minhas intenções. Eu já tinha falado com ele uma semana antes, pai, eu quero ser sua filha. E ele falou para mim, eu não quero ser seu pai. Quem quis ter filho foi sua mãe, eu não quis. Eu falei, ok, mas eu tenho o direito de querer ser sua filha. Eu te escolhi para ser meu pai. E por isso eu vou falar sempre de você, da sua história comigo, quem você é para mim. Você me permite? Permito. Então por isso eu falo dele com tanta naturalidade. Tem gente que vai criticar, julgar ele. Não, ele foi a melhor pessoa que ele tinha que ser para eu ser quem eu sou hoje. E por isso eu sou grata a ele. A minha mãe foi a melhor pessoa. Sua mãe... Ela perdeu a mãezinha dela essa semana, mas mesmo assim ela aceitou estar aqui hoje. E a tua dor é minha essa e eu tenho certeza que ela foi assim, mas muito orgulhosa de você pela sua viravolta, essa história de superação que você tem, de uma mulher que veio de uma família bem simples, humilde, que não apresentava nenhuma forma de ter recurso nenhum. A gente tem duas maneiras de a gente viver a vida, ou é sentar na beira do caminho e ver todos passar, ou ser um que está ali caminhando também, passando, né? E você escolheu fazer a diferença na sua família, elevou o patamar da sua família a outro nível, teve essa intercorrência na sua vida de saúde, mas também não foi motivo de você abaixar a cabeça. Com certeza, essa mulher foi muito grata por ter sido sua mãe. Hoje a gente está num outro nível, né, de maturidade, a gente entende, porque hoje nós somos mães também. Então a gente entende e acho que a gratidão dela por ter sido sua mãe foi uma coisa maravilhosa. Então... Eu consegui ouvir isso dela. Você conseguiu ouvir isso dela, né? A minha última visita a ela não
não me reconhecia. É. E ela falou assim, a Mônica está em São Paulo. Ela está cuidando de pessoas. É lá que ela tem que estar. Olha, tá vendo? E isso foi muito gratificante para minha alma. Uhum. Por mais que as pessoas que estavam ali acreditassem que eu tinha que estar ali com ela, né? Uhum. Ela entendeu que não. Que ela teve uma filha para a filha seguir. E aí isso reflete aonde? No meu filho. Como você falou, nós somos mães. Então quando eu olho meu filho, vejo um cidadão de bem, uma pessoa de uma alma extraordinária, eu já fico feliz. É, porque a gente está para isso aqui, né? A gente está nesse mundo assim, para agregar. E somos todos, de uma maneira, nós estamos todos ligados, eu falo, né? E eu tenho certeza, né, Mônica, que isso só vai te dar forças para você continuar essa jornada de luz. Porque existem seres de luz nesse mundo e eu acredito que eu conheci um quando eu vi a Mônica palestrar a primeira vez. Meu coração encheu de gratidão só de eu estar ali naquele momento. Imagina hoje tendo você aqui no meu programa, a honra que eu não estou sentindo hoje para mim. É muito gratificante mesmo ter você aqui, uma mulher visionária, uma mulher determinada e de inspiração. É isso que eu pretendo trazer sempre para o meu público, pessoas assim maravilhosas como você. E nesse sentimento de gratidão, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Antes da mensagem, olha, essa pessoa não é porque eu estou na sua frente, mas tem seguido você e visto uma jornada de muito sucesso pela humana que você é. Obrigada. E independente de sermos homens, mulheres, porque a figura que nós vemos aqui, que a gente possa ser o melhor ser humano que a gente é hoje, amanhã ser melhor do que a gente é hoje. Então esse é o nosso foco. Ser o melhor ser humano possível que a gente consegue ser no hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Você também, minha querida. Deus abençoe você e continue te iluminando cada dia mais. A você, meus telespectadores, um beijo e obrigado pela audiência. Obrigado pelo privilégio de estar entrando na sua casa e de fazer, de alguma maneira, a diferença na sua vida. Até mais.